Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso no módulo de Windows. Bem, gente, nesta aula de hoje nós vamos dar seguimento aí à nossa primeira aula, onde nós estamos falando aí sobre os conceitos básicos do sistema operacional, onde nós entendemos o que é um software, o que é um hardware, o que é um sistema operacional e como ele funciona, e começamos aí a explorar essa primeira interface, essa primeira aparência que nós temos dentro do sistema operacional Windows, que é a nossa área de trabalho. E dentro da nossa área de trabalho, que é essa área principal que nós estamos visualizando, é a nossa primeira área de interação com o nosso computador efetivamente, através do nosso mouse, nós vamos ter aí imagens representativas, também conhecidas como ícones, tá? Então, ícones, como é popularmente conhecido, são imagens representativas de um programa, de um documento, de um arquivo e assim sucessivamente, ok? Caso a gente queira interagir com esse ícone, nós vamos colocar o cursor do mouse, que é o ponteirinho sobre ele, e caso eu queira selecionar esse objeto, como nós falamos na aula passada, nós precisamos clicar com o botão esquerdo do mouse, né? Então, o botão esquerdo vem configurado para a seleção dos objetos. Já o botão direito do mouse vai exibir para o usuário, que somos nós que estamos manipulando o sistema, utilizando o sistema, ele vai abrir para a gente um menu rápido, tá? Exibindo opções do que nós podemos fazer com este ícone ou com esta ferramenta, ok? É possível que a gente altere o ícone de posição fazendo o seguinte: ao invés de darmos apenas um clique sobre o ícone, nós vamos pressionar o botão esquerdo, o botão de seleção, e vamos arrastar esse ícone para qualquer lugar dentro desse limite que nós temos aqui de ícones da área de trabalho, tá? Então pronto, quando eu soltar o botão esquerdo, ele será movimentado para cá, ó. Então eu sair daqui, vou retornar ali, acabei abrindo. Deixa eu fechar aqui o meu programa e vou retornar, ó. Arrastei, soltei. Ok, pessoal? Vou até deletar porque tem dois atalhos iguais aqui. Então, se eu quiser movimentar esse ícone, eu pressiono o botão esquerdo e arrasto até a posição desejada. Ah, Vitor, mas não tem como sair desse limite onde estão a lista de ícones e vir para cá, para essa área vazia? Tem sim. Primeiro você precisa configurar a área de trabalho, tá? E se eu quiser fazer qualquer coisa na área de trabalho, eu devo clicar com o botão direito na área vazia da área de trabalho, e aí ele vai me dar opções relacionadas à área de trabalho do computador, tá? Aí nós vamos aqui na opção exibir e vamos desmarcar essa opção aqui, ó, organizar ícones automaticamente. Vou desmarcar o organizar ícones e agora eu posso movimentar à vontade este ícone em qualquer lugar da minha área de trabalho, tá? Se eu marcar essa opção novamente, ó, aqui fora, exibir, organizar, automaticamente ele vai organizar o ícone, ok? A mesma coisa se dá no seguinte, ó, botão direito na área vazia, na opção exibir, também tem a possibilidade de mudar o tamanho do ícone, tá? Como colocá-lo como ícones grandes, médios, que é o tradicional, e pequenos, tá? Eu vou manter ele na opção médios, que é a tradicional. Ok, gente? Toda vez que eu clico duas vezes com o botão esquerdo sobre um ícone, a função dele é abrir essa ferramenta, tá? Esta ferramenta, este documento ou este arquivo, tá? Independente do ícone que seja. Se eu clicar, por exemplo, aqui na lixeira, a gente pode fazer junto aí, ó, dois cliques, botão esquerdo, olha lá, ó, automaticamente ele vai abrir a lixeira para que eu possa acessar esta área
E esta área, pessoal, ela é aberta por meio de janela, assim como todas as áreas, ferramentas, arquivos, documentos, tudo que você utilizar no seu computador será aberto por meio de janelas, tá? E todas as janelas terão sempre as mesmas propriedades. E quais são elas? Eles vão ter sempre esses recursos no canto direito da tela, ó, que são o minimizar, serve para você ocultar a janela aqui, ó, e deixar ele aqui em segundo plano. Então coloquei o mouse em cima da pastinha lá, ó. Ele vai exibir para mim a minha lixeira. Vou colocar o mouse se eu quiser pré-visualizar e vou clicar se eu quiser abrir novamente, tá? Eu vou ter o maximizar, que serve para expandir a janela, deixá-la no tamanho máximo, ou seja, eu aumento a janela e deixo ali no tamanho máximo, ocupando a tela. E nós temos também o recurso fechar, tá? Que serve para você fechar ou encerrar a janela. Também, pessoal, o botão restaurar, ou melhor, o botão maximizar também vai ter um outro recurso chamado restaurar tamanho, tá vendo? Que serve para quê? Para deixar a janela no seu tamanho original, ao invés de deixar em tela cheia, vai deixar no tamanho original que nós tínhamos anteriormente, tá? E esse tamanho pode ser regulado quando você coloca o mouse na borda da janelinha, ó. Observa que vai aparecer esse cursorzinho aqui, ó, com duas setinhas. Isso significa que você pode aumentar, ó, ou diminuir o tamanho original da janela. Este é o tamanho original. Se você abrir qualquer outra janela, ela abrirá deste tamanho, tá? A não ser que você mude o seu tamanho original. Sempre que você quiser maximizar, botão maximizar aqui, tá? Maximizar e restaurar tamanho ficam no mesmo lugar, só mudam quando uma está ativada. Ele vai dar a opção da outra, tá? Então nesse caso aqui, ó, restaurar tamanho, e quando ele está com o tamanho restaurado, ele dá a opção de maximizar, tá bom? Ok, galera, aqui embaixo nós vamos ter aqui, conhecendo as nossas áreas e ambientes, o nosso menu iniciar, tá? Que vale a observação que na versão 10 está diferente, um pouco diferente das versões anteriores, mas ainda se assemelhando aí ao que ele era, tá? É claro que mais moderno, né? Com alguns novos recursos. Então, pessoal, o menu iniciar, ele basicamente é o portal de acesso a todos os programas, ferramentas, arquivos que você possui em seu computador. Então ele basicamente é um portal de entrada, de acesso, né? Por meio dele você tem acesso a todos os documentos, arquivos, programas e ferramentas existentes no seu computador. E normalmente ele fica posicionado sempre nesse cantinho aqui, a não ser que você mude a configuração, tá? Na versão nova nós temos uma caixinha de pesquisa para facilitar a localização de itens, tá? Mas como não é uma coisa que nós temos em todas as versões, vamos frisar as ferramentas que nós temos nas versões anteriores também, tá? E as ferramentas fundamentais. Então, apenas ressaltando aí que agora a gente tem essa caixinha de pesquisa, e nós temos aqui, pessoal, nessa barra inferior que nós chamamos de barra de tarefas, ela é conhecida como barra de tarefas, nós vamos ter o que nós chamamos de ícones também aqui embaixo, ó. Então nós vamos ter alguns ícones, e esses ícones são conhecidos também como atalhos, tá? O que seriam atalhos? São cópias de ícones. Então eles servem justamente para facilitar o acesso a qualquer ferramenta em qualquer lugar que você esteja no seu computador. Então, por exemplo, eu estou aqui com uma pasta aberta. Eu não consigo, depois que eu abrir essa pasta em tela cheia, né, em maximizada, eu não consigo ver a área de trabalho, tá vendo? Então se eu tiver em tela cheia eu não consigo enxergar a minha área de trabalho. Então nesse caso vai ser muito válido que eu utilize estes atalhos, tá? Porque eu não vou ter a necessidade de ter que retornar lá para acionar uma ferramenta, por exemplo, ou localizar um programa, né, que eu desejo abrir. Então eu posso abrir diretamente na minha barra de tarefas. Então a função dos atalhos da barra de tarefa é facilitar o acesso a algum programa que você precise utilizar, tá? E como é que eu faço para colocar um programinha aqui nessa barra de tarefas? Eu clico nesse programa,
deixa eu pegar um programa que eu não tenho aqui, ó, esse aqui. Eu clico nesse programa, pressiono o botão esquerdo e arrasto ele até a barra. Quando eu arrastar até a barra, ele vai me dar essa opção, tá vendo? A caixinha ali, ó. Fixar em barra de tarefas. Isso significa que quando você soltar, olha lá. Pronto, ó. A ferramenta já está fixa na barra e eu posso utilizá-la a partir daqui. Então, se eu estiver acessando a internet, utilizando outro programa, eu não preciso retornar à área de trabalho para abrir essa ferramenta. Eu simplesmente clico na ferramenta e ela abre, sem a necessidade de eu ter que vir à área de trabalho executá-la, tá ok, gente? Caso você queira remover alguma ferramenta que não seja útil na sua barra de tarefas, você pode clicar com o botão direito do mouse para exibir o menu de opções e utilizar essa opção aqui, ó, desafixar barra de tarefas, tá? Clicou, pronto, removeu a ferramenta e tem um novo espaço aqui para você fixar novas ferramentas ou programas no seu computador, ok? Ao lado aqui, pessoal, nós temos algumas informações importantes aqui. A gente vai frisar nos itens em comum aí nas versões anteriores e mais úteis, tá? Que nós temos aí no computador e que vocês também vão encontrar aí, independente da sua versão, tá? O primeiro seria os ícones ocultos aqui no cantinho, ó, que vai exibir pra gente, ó, os ícones que ficam escondidos aqui, as ferramentazinhas que ficam em segundo plano escondidas, mas que você pode acessar a qualquer momento vindo aqui, tá? Então, se eu quiser abrir aqui, ó, o antivírus, eu posso dar 2 cliques nesse pequeno ícone aqui de baixo, ó, ele vai exibir a ferramenta que está em execução do antivírus aqui para mim, tá vendo? Entre outras ferramentas que ficam em segundo plano, tá? O interessante é que você pode tanto colocar quanto remover qualquer ferramenta em segundo plano no momento que você quiser, tá? Que esteja aqui no ícones ocultos. Então você pode, por exemplo, arrastar para cá o status da bateria. No meu caso, eu estou utilizando um notebook, né? Posso arrastar para cá e soltar e pronto. Essa informação ficará oculta. Ela vai continuar existindo na barra, mas ela não vai aparecer aqui na tela principal, tá? Então é opcional que você exiba ou remova qualquer tipo de status que você tenha aqui, qualquer tipo de ferramenta que esteja aqui nos ícones ocultos, tá? Então isso é totalmente configurável, tá bom, gente? Nós vamos ter aqui a regulagem de volume, né, do áudio do nosso computador. Status da bateria apenas nos casos de notebooks, né? Eu estou gravando no notebook, ele vai ter o ícone aqui da bateria. Status de rede, que seria aí para exibir se nós estamos conectados a uma rede de internet, né? No meu caso, ó, asteriscozinho, barrinhas do Wi-Fi vazias, né? Transparente, indicando que eu não estou conectado nesse momento a nenhuma rede, tá? Se você estiver utilizando um computador, você vai ver aí o computadorzinho, né? O ícone do computadorzinho também desta forma, ou em versões anteriores, se não tiver conectado, normalmente com um xizinho de cor vermelha, né, indicando que você não está conectado, e o computadorzinho ou a barrinha de cor branca representando que você está conectado, tá? E existe também o status do triângulozinho amarelo junto com o computador, representando que você está conectado, mas a sua conexão à internet ela é limitada, normalmente com algum problema relacionado à internet, tá? Você está conectado à internet, porém pode ter acontecido algum problema na sua conexão e você, por exemplo, pode estar aí sem o acesso real à internet, né? Você apenas está conectado ao roteador ou realmente tem um cabo plugado no seu computador, porém a internet não está funcionando perfeitamente, então por isso ele vai exibir lá um triângulozinho de cor laranja, tá? E aqui do lado, pessoal, por último e não menos importante, nós vamos ter aí a data e hora do nosso computador, tá? Que por mais que seja algo básico aí que a gente já conhece, é importante que ela esteja devidamente configurada, tá? Inclusive eu já aproveitei aqui a aula de hoje para ensinar vocês a configurar aí a data e hora do computador de vocês e explicar para vocês a importância do computador de vocês estar devidamente configurado.
Se o computador de vocês estiverem com data e hora incorreta, normalmente isso vai impactar no acesso à internet, tá? Então dificilmente você vai ter um acesso adequado à internet certinho, você vai ter problemas com a internet para acessar páginas porque a sua data e hora está incorreta. Por que isso? Porque acaba acontecendo um conflito, né? O seu computador está fornecendo para a internet um horário ou uma data diferente da data real da onde você está acessando, e isso gera um conflito, tá? Então é importante que você sempre mantenha a data e hora do seu computador atualizada. Em alguns casos o seu computador acaba desconfigurando a data e hora toda vez que você liga, isso normalmente por conta da bateria interna do seu computador, da placa do seu computador, provavelmente estará descarregado, ter acabado a validade dessa bateria e necessitar ser trocada. Essa bateria normalmente ela tem a função de salvar, né, de manter salvo as configurações de data e hora, entre outras configurações que existem na placa. Então, se a bateria ela está descarregada, ela acabou a sua validade, normalmente ele não vai ter essa função, tá? Ele não vai conseguir guardar essas informações e por isso, normalmente a sua data e hora pode estar sendo sempre desconfigurada toda vez que você liga e desliga o computador, tá? Quando você volta, ele está normalmente com a hora errada, por mais que você sempre conserte. Isso normalmente acontece devido a esse problema. A bateria da placa do seu computador provavelmente está descarregada, acabou aí a validade dela, ela precisa ser trocada, tá? E normalmente resulta esse pequeno problema que pode ser corrigido nesse momento, você fazendo a alteração manual, né, da data e hora, mas futuramente é interessante que você faça a troca dessa bateria, que deve ser feita por um profissional de hardware, tá? Alguém que saiba mexer com hardware, que a gente já entendeu que é a parte física do computador, ou seja, um profissional que trabalhe com montagem e manutenção de computadores é o ideal para que ele possa fazer a troca corretamente para você, para que não haja problema na sua máquina, tá bom? Então, gente, nesta área aqui nós vamos clicar com o botão direito do mouse, vamos clicar em ajustar data e hora. Bem, na minha versão do Windows é um pouquinho diferente da de vocês, porque tem essa tela, tá? A gente vai entrar numa tela muito parecida agora. No meu caso aqui, eu já tenho a opção de definir automaticamente a data e hora. Se eu clicar aqui e estiver conectado à internet, ele atualiza a data e hora automática. E o fuso horário, caso queira também configurar de forma automática, tá, pessoal? Se você estiver numa versão anterior, não vai exibir essa telinha, tá? Existem algumas pequenas modificações. Se eu não me engano, na versão 7, você não deve clicar com direito, você clica com esquerda e depois clica em alterações, tá? Essa pequena observaçãozinha, se atente a esse detalhe, bom? Nós vamos clicar aqui em alterar. Se você estiver na versão 10, você vai ter que clicar aqui em alterar. Se você estiver numa versão anterior, você já vai entrar na tela que eu vou acessar agora, tá? Quando você clica na configuração de data e hora nas versões anteriores, você já vai para essa telinha aqui, ó. Então, você já está nessa tela. E aqui, pessoal, é claro que também a aparência da versão 10 de data e hora é um pouquinho diferente, mas como vocês podem ver, nas versões anteriores também é muito simples de alterar, ou seja, você vai clicar em alterar data e hora e depois vai alterar aí a data, caso ela esteja incorreta, o mês e o ano, né? Então é só você selecionar aí dentro da lista. E aqui embaixo você tem a possibilidade de alterar o horário caso ele esteja incorreto, tá? Feito isso, você vai clicar em alterar. Então vou colocar aqui a data correta, dia 25, que é a data que eu estou gravando aqui para vocês, tá? Vou clicar em alterar. Pronto, a data está devidamente atualizada. Tá bom, pessoal? Então é importante que a gente se atente a esses detalhes, pois eles fazem toda a diferença no uso do nosso computador, ok? Voltando ao assunto área de trabalho, pessoal, nós vamos abrir aqui novamente a lixeirinha do nosso computador, tá? Dando 2 cliques sobre ela, e como nós já sabemos, ela será aberta por meio de uma janela, né? E essa janela ela pode ser movimentada, como vocês podem ver, ó, na parte superior dela, colocando o mouse nessa
tarde nessa parte superior e pressionando o botão esquerdo, né? Mantenha ele pressionado e arraste para o local onde você deseja, tá? Nas versões recentes aí do Windows, as versões mais novas, tem sido aprimorados recursos interessantes aí que vão facilitar o nosso uso, tá? E aí vocês que estiverem acompanhando de uma versão como a 7 ou inferior, provavelmente também vão conseguir fazer a maioria desses recursos, tá? Pois eles já existiam aí e foram sendo aprimorados, tá? De versão para versão do sistema. Então aqui na parte superior, a gente arrastando aqui, ó, a janela de um lado para o outro, eu posso acionar os recursos da maioria das ferramentas que nós já vimos anteriormente, só que de forma mais rápida, tá? Mais objetiva. Então isso pode facilitar bastante aí o uso do sistema sem a necessidade de acessar os botões. Então simplesmente, se você quiser maximizar, ó, você pode pressionar o botão esquerdo e arrastar até o ponteiro do mouse, ó, o ponteirinho aqui em cima, ó, até esse ponteirinho encostar no topo da tela, ó. Quando ele chegar lá no topo com a janela, ó, observa que automaticamente, ó, a janela maximiza, ela automaticamente fica em tela cheia, né? Preenche a tela, fica maximizado. E a mesma coisa acontece se eu clicar, ó, na parte superior e arrastar, vendo? Puxar a janelinha para baixo. O que ele faz? Ele restaura a janela, ok? Então isso facilita bastante aí o uso da minha janelinha aí, fazendo com que eu perca menos tempo procurando botões, né? Eu simplesmente arrasto para ampliar e arrasto para baixo, puxo para baixo para restaurar, tá? A mesma coisa acontece se eu arrastar aqui para o canto direito, ó, ele automaticamente aumenta a janela para metade da tela, ó, e a outra metade fica livre para que eu possa trabalhar abrindo uma outra ferramenta, tá? Então aqui para mim ele está me mostrando as janelinhas que eu já estou utilizando aqui embaixo em segundo plano, tá? Que já estão abertas, mas estão minimizadas. Então digamos que eu queira voltar lá em configurações, ó, cliquei, pronto, tem duas janelinhas abertas dividindo a tela. Então eu estou na área de configuração de data e hora e na janelinha de lixeira, né? Ao mesmo tempo, muito facilmente, tá? Então para restaurar, ó, a mesma coisa, arrasta, puxa a janelinha para baixo, puxa outra janelinha para baixo, tá? Se porventura você quiser deixar apenas uma janela aberta, por mais que você tenha várias janelas, então eu vou abrir algumas outras janelinhas aqui que eu estou utilizando só para mostrar para vocês como funcionaria nesse caso, tá? Como que procederia? Eu teria que minimizar todo mundo, né? Pela lógica eu teria que ir clicando em minimizar para minimizar todo mundo e deixar só uma aberta. Mas se eu quiser, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Eu vou na parte superior da janela e eu não vou encostar em nenhum lado da tela, eu vou só sacudir a janela de um lado para outro, ok? E aí esse recurso faz o seguinte, faz com que o sistema minimize todo mundo, ó, todo mundo minimizado de novo, e eu mantenha somente uma janela aberta, que foi a que eu sacudi, tá? Se eu fizer isso novamente, ó, observa que todo mundo vai voltar. Tá vendo? Então é um recurso também muito interessante que facilita o uso do sistema e facilita aí os processos básicos que a gente precisa fazer em nosso computador, e a gente ganha tempo para fazer as coisas mais importantes. Então por isso esses recursos são tão interessantes, tá, pessoal? Bem, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Próxima aula nós vamos dar continuidade, vamos dar seguimento aí na nossa matéria, e com certeza vem muita coisa nova pela frente, vem bastante matéria interessante, vem bastante novidade nas próximas aulas. É importante que vocês sejam atentos aí às próximas aulas que nós vamos disponibilizar para vocês, tá bom, gente? Galera, eu vou encerrando por aqui. Desejo a todos um excelente dia, um abraço a todos vocês, tchau, tchau, e até a próxima aula.